Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na segunda aula, tá? Da Escola de Paz. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de crianças indisciplinadas, tá bom? Crianças com um comportamento agitado, crianças que não obedecem, tá? Eu vou traçar um perfil para que vocês compreendam e saibam diferenciar esse tipo de criança. Eu divido esse tipo de criança em 3 grupos, tá? Em 3 tipos diferentes, tá? A criança indisciplinada. Existe a criança rebelde, tá? A criança revoltada e a criança de má índole, tá bom? Isso eu falo da criança, né? Porque é o início, né? Que vai traçar o perfil da personalidade dela. E é na infância que a gente pode tentar reverter alguns pontos aqui de maior gravidade que possam emergir desse tipo de pessoa, né? Enquanto é criança, o nível das atitudes dele vão, né? Às vezes, existem atitudes mais complicadas, né? Problemáticas, mas quando é adulto que a gente vai ver a tragédia que pode ser causada por conta desse tipo de perfil, né? E é importante a gente conhecer e saber lidar com cada tipo de perfil. Então, primeiro eu vou falar da criança rebelde, tá? A criança rebelde, ela é por natureza impetuosa. Ela já tem opiniões formadas que desde da gestação dela ela ouvia e prestava atenção em coisas. Aquilo foi traçando o perfil da personalidade dela. Ela tem uma personalidade forte. Isso pode ter a ver com a raça da pessoa, tá? A raça, ela dita muito esse perfil de personalidade, né? Tem a ver com os padrões que os próprios pais deixaram, a maneira com que eles conduzem as coisas desde a gestação. Enfim, essa pessoa rebelde, ela é teimosa. Às vezes as pessoas confundem o rebelde com aquele que é agitado, aquele que vai estourar tudo. Nem sempre. Tem muita gente rebelde que é quieta, né? Tem muita pessoa rebelde que ela é extremamente silenciosa. Mas por que ela é rebelde? Porque ela faz o que ela quer. E esse tipo de pessoa são pessoas difíceis, porque tanto pode pender para o bem, né, a rebeldia dela, quanto para o mal, né? Então a pessoa, ela tem uma teimosia. Se ela acha que aquilo é aquilo, ela vai seguir aquilo e ninguém consegue tirar aquele pensamento dela. Só desenvolvendo uma boa conversa. O rebelde, por mais que não pareça, ele tem uma inteligência muito grande, né? Ele tem inteligência e para você quebrar a inteligência dele, você tem que ter uma boa conversa, né? Uma boa lábia. As pessoas confundem o rebelde com o revoltado, né? E má índole são 3 coisas totalmente diferentes, tá?
O rebelde faz o que ele quer, é difícil mandar nele. E se ele quer uma coisa, ele fica ali até ele conseguir. E se ele for contrário a alguma coisa que se pensa num grupo, se tem um rebelde, coitado do grupo, né? Porque ele vai fazer valer a opinião dele, né? Às vezes a rebeldia, como eu falei, é tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes ele quer impor a opinião dele, né? E ele faz barulho, ele faz até fazer valer a opinião dele, né? Muitas vezes pode ser que ele esteja certo, mas ele foge, muitas vezes, do padrão e é considerado rebelde, por quê? Porque ele briga por aquilo que ele acredita, né? Em casa, com as crianças, muitas vezes a criança ela teima em fazer alguma coisa, ela é teimosa, ela quer fazer aquilo, né? Ela teima, é difícil tirar da criança aquele costume, ou ela, né, história, ela tem mania das coisas, enfim. O rebelde é difícil convencer, tá? É um caso bem complicado para se convencer o rebelde. Muitas vezes você precisa de mais do que uma pessoa dando opinião a ele para que ele mude a opinião dele, tá? E é difícil negociar também, a não ser que seja, como eu falei, com uma boa conversa. Então, se você percebe que o teu filho, ele faz o que ele quer, e assim, ele é teimoso, não adianta, procure conversar com ele, né? E negociar algumas coisas. Dá para negociar. Tente negociar com a criança que é rebelde, né? Vamos supor, vou dar um exemplo. A criança quer, vamos supor, um skate, né? Ou tanto o menino quanto a menina. Eu quero um skate. Não, é perigoso skate. Eu quero um skate e acabou. Eu quero um skate. E ele vai fazer valer a opinião dele. Você compra o skate. Ele cai e machuca, mas ele quer, né? Eu não tô, veja bem, tratando com preconceito o fato do skate. Pelo contrário, eu acho até bonito eles pulando em rampa, mas cada pai pensa de um jeito. Às vezes o pai fica com medo da criança machucar e ele não quer aquilo pro filho, né? Mesmo porque junto com o skate vem um estilo de vida também, né? Então, enfim, cada um tem o direito de pensar o que quer sobre o que quiser, mas é um exemplo que eu tô dando. Vamos supor que aquele pai, aquela mãe implica com aquele skate, ele não quer, e aquele filho quer, porque ele é rebelde e ele quer. Ele não quer obedecer o pai e a mãe, ele quer o skate. Ele vai fazer valer a opinião dele. Tatuagem, né? Eu vou fazer uma tatuagem. Não, você não vai, né? Eu vou e acabou. Eu quero fazer tatuagem porque a tatuagem é bom para isso, aquilo. O rebelde ele vai fazer, ele vai achar explicação para tudo e aí os pais vão ter que negociar com ele, né? O seu argumento com o rebelde tem que ser mais forte, tem que pesar mais, né? Veja bem, por favor, não tô também falando com preconceito em relação à tatuagem, tá? É um exemplo, são exemplos. Eu considero que cada pai, cada mãe tem direito de dar educação para o filho que acha necessária. Enquanto professora, né?
a gente sabe e vê, né, como é o tratamento para certos perfis, né? Quando se vai procurar um emprego, a gente sabe o perfil que é pedido aí nas empresas, enfim. Isso, gente, eu oriento os alunos, meus alunos são crianças, mas eu oriento eles desde pequenos. A questão da sua postura é muito importante, né? Então, eu acho que cada pai, cada mãe sabe o que é melhor para o filho e, né, tem que fazer valer aquilo, né? Mesmo porque, como eu falei na última aula, o seu filho, ele é seu. Ele tem que ser projetado no mundo de acordo com o plano que Deus deu para ele, certo? Nenhum pai e uma mãe vai dar uma cobra pro filho, quer que o filho seja, fique perdido, né? Apesar de, infelizmente, a gente tá vendo tanta tragédia de alguns pais e mães que estão completamente perdidos, que não entenderam a razão da existência do seu filho, ainda muitos pais e mães querem o melhor pro filho. Então, traçar uma ideia para o filho, procurar ajudá-lo e ajustá-lo, né? Mesmo porque na crença que eu tenho em Deus, é claro que o Espírito Santo vai conduzindo, intuindo aquela mãe, aquele pai, para ir lapidando aquele filho, tá? Mas educação e orientação nunca é demais, a gente precisa ter uma noção racional do que fazer, às vezes, ali com o filho, né? Muitas vezes a gente precisa ter a fé e precisa ter a razão também, né? Trabalhar esses dois pontos juntos, porque Deus assim nos deu a inteligência para que a gente lidasse com inteligência com nossos filhos, né? Os animais são providos de intuição, e se a gente observar a maneira com que eles tratam seus filhotes, é impressionante. Tem vários exemplos aí de animais que a gente poderia usar, né? A águia eu acredito que seja o maior deles, mas Deus nos deu inteligência para ter que lidar com todas essas questões humanas, né? E a gente precisa estudar a respeito disso e buscar orientação. Então, o perfil rebelde é esse que você precisa conversar e negociar. Nem sempre com o perfil rebelde vai dar certo você bater, tá? Esse perfil aí não dá muito certo você bater. É negociar, é conversar, né? A mãe conversa o pai, conversa talvez o irmão mais velho, vai conversando, né? Para tentar quebrantar essa teimosia que a pessoa carrega, tá? Eu espero que talvez tenha esclarecido de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, manda aí para mim, né? Aí nos comentários eu vou estar auxiliando. Bom, o perfil revoltado. O perfil revoltado é aquela pessoa que sofreu um trauma. Desde a gravidez ou até a idade que ele está, em algum período, ele sofreu um trauma. Ele sofreu uma situação traumática que o tornou revoltado. O revoltado, ele pode ter um coração bom e ser uma pessoa boa, de índole boa, né? Mas ele vai ter picos de revolta, ele vai ter picos de transtorno, né? O revoltado, ele pode se dar de um trauma, de uma rejeição, né, pela mãe,
a criança que foi rejeitada, que foi abandonada pela mãe, ou desde o ventre, ou enfim, né? Ela pode se dar com um trauma violento que a mãe tenha sofrido desde a gravidez, né? Eu já conheci casos que o pai não aceitava aquela gravidez, que ele ameaçou a mãe com arma, né, na gravidez, de atirar na barriga. Aquele filho cresceu e se tornou uma pessoa dependente, né, do alcoolismo, de drogas, até levar à morte dessa pessoa, tá? Fatores que a pessoa tenha sofrido um abuso, né? Um abuso sexual desde naquela primeira infância, tenha sofrido trauma de ver o pai bater na mãe, a violência doméstica, tá? Ver por várias vezes, tenha sofrido trauma de ver um ente matando o outro, o pai matando a mãe, ou a mãe matando o pai, enfim, são traumas pontuais, extremamente graves, que essa pessoa vê que a torna revoltada. O revoltado, ele é vítima. O rebelde não faz parte da personalidade dele, é dele. Ele nasceu, ele é nato daquele jeito, com aquela personalidade forte. O revoltado, nem sempre. O revoltado, ele pode ser uma pessoa tranquila, boa, mas que sofreu um trauma, e ele vai ter picos de revolta, né? Ele vai ter picos de revolta. Então, ele vai... enfim, ele pode, qualquer situação, puxar o gatilho aí para ele se transtornar, quebrar a casa. O revoltado, gente, ele tem atitudes extremas. O rebelde, ele é teimoso, o revoltado, ele tem atitudes extremas. É aquela criança que vai passar cocô na parede, porque ele quer chamar a atenção da mãe, ele tá abandonado, tá? Ele se sente abandonado pela mãe, né? Ele vem sofrendo esse abandono, ele quer chamar atenção. É aquela criança que vai pôr fogo na casa, tá? Não falo por acidente, é proposital, ela quer chamar atenção mesmo. É aquela pessoa que vai quebrar a casa inteira. São pessoas que mudam de uma hora para outra, né? Mas o bipolar, ele sofreu trauma. Olha, não cabe a mim traçar perfil em relação a anomalias. Eu sou professora, eu não sou psiquiatra, tá? A experiência que eu tenho com comportamento humano em sala de aula e através de muito estudo que eu faço, é o que eu vou constatando. Não cabe a mim aqui explicar esses tipos de perfil, não é isso. O que eu faço aqui é para a gente aprender a diferenciar os perfis de comportamento, né? Então, em sala de aula, esses 3 perfis básicos, eles tumultuam, né? Então, são observações. Enquanto professor, eu tenho todo o direito de falar, de estudar e de constatar essas questões, mesmo porque, né, muitos especialistas querem dar conta da sala de aula, eles nem sabem o que eles estão falando, né? Eu não quero aqui traçar um perfil de psicanálise nem de psiquiatria, eu quero deixar bem claro, eu não sou psiquiatra, mas eu
tenho todo o direito de constatar o comportamento humano, porque eu sou professora. Isso a minha autoridade me dá o direito, tá bom? Então, mas eu não vou fazer ponte com problemas aí psiquiátricos, nem nada disso, porque não é esse o meu foco de estudo. Mas o revoltado, ele tem os picos, né, de estresse. Alguma situação puxa o gatilho e volta, né? Vamos supor a pessoa que tem autoestima baixa, né? Ela sofreu rejeição. Quando tem alguma situação que acaba ela tocando ali naquela autoestima baixa dela, vai puxar o gatilho, né? Ela vai ficar revoltada com a situação ali no momento, né? Pessoas que viam muita violência, né? Violência doméstica. Quando cresce, ele acaba ficando violento também. Alguma coisa puxa o gatilho para ele ser violento também dentro de casa. Esse tipo de pessoa, então, ele é vítima de um trauma, ele é revoltado, né? Normalmente, não vamos dizer que, 90, mas é o que eu tenho constatado ao longo dos tempos. Não só com perfil de crianças, mas perfil de pessoas que eu pude analisar, pessoas que foram rejeitados pelos pais, né, ao nascer, enfim, eu tenho constatado vários casos que deixam bem claro essa situação. Como lidar com o revoltado, né? Muita conversa também. Eu volto a falar na conversa, né? O revoltado, ele precisa que você o acalme. Você precisa lembrar que ele sofreu um trauma. E quanto mais você expõe ele ao terror do nervoso que ele tá, pior ele vai ficando. Então a pessoa quebrou um monte de coisa, acalma ela, porque se você for pra cima, né, pior a pessoa fica normalmente. Então, procurar acalmar, né? Dentro de casa, os pais sabem talvez se existe esse tipo, se o filho apresenta algum traço, os pais automaticamente vão saber de algum trauma que aquela criança sofreu por algum motivo, né? Ou a família. Quando eu falo escola de pais, eu quero dizer a família. Nem sempre é o pai, a mãe, é a avó, é a tia, enfim, é alguém que está zelando por essa criança, tá? Considere-se pai ou mãe. Muita conversa, né? Não precisa tocar diretamente na ferida, mas sempre conversar e procurar acalmar aquela pessoa. E muitas vezes aquela pessoa se tornou adulta, é onde reflete problemas maiores, né? Então, procurar conversar muito com aquela pessoa, né? Ela precisa de atenção, né? E aí cabe também um tratamento, às vezes, eu acho que aí cabe um tratamento aí psicológico, né? Um tratamento com psicólogo, um tratamento aí com psiquiatra, né? Talvez que possa ajudar. Muitas vezes aquela pessoa vai depender de um paliativo, de um remédio para poder se acalmar. Então, um psicólogo, um psiquiatra, nesse caso, eles vão ser um apoio, né? Eles vão estar conversando com aquela pessoa, se precisar também vai estar passando aí um paliativo para a pessoa se acalmar. Muitas vezes é necessário. E vão estar dando uma explicação mais específica
para esse quadro todo, né? Então fica aí uma dica. A pessoa de má índole, né? Existem estudos aí científicos vários estudos que tentam explicar a questão da má índole, né? E é interessante até procurar saber, quem se interessar, né? Alguns estudos consideram que a pessoa nasce, é nato dela ter a má índole, né? Outros vão focar que a pessoa, essa má índole emerge de uma situação também traumática. Enfim, é complicado, não cabe a mim aqui dizer de onde que surge a má índole, tá? Eu acredito que um psiquiatra, uma pessoa mais especializada saiba explicar isso melhor. Mas a questão é que é possível constatar em sala de aula e constatar através do comportamento das pessoas a má índole, né? É difícil, mas às vezes a gente se depara com crianças de má índole. É difícil, mas já aconteceu de deparar com crianças assim. Crianças que gostam, que têm o prazer de fazer maldade, tá? Existem casos assim, sem um motivo. Às vezes é uma criança de uma família que você constata que é uma família boa, uma família que não tenha nenhum problema maior, e aquela criança, ela adora puxar o tapete dos outros, ela adora fazer maldade, né? Aquilo tá dentro dela, ela tem prazer de fazer aquilo. Não me perguntem por quê, não sei explicar, tá? Não posso explicar também, não, isso eu não tenho, mas são constatações que eu faço. Então, esse tipo de perfil, ele não pode ser confundido com o rebelde nem com o revoltado. É um outro tipo de perfil, né? A pessoa, né? Às vezes ela não tem motivo para ser ruim, para ser malvado, né? Para ser malvado. Às vezes ela não tem motivo nenhum. Ela é porque ela tem prazer em fazer aquilo, tá? A gente sabe, é difícil, mas tem pessoa que é assim, é da personalidade dela, tá? Esse tipo de pessoa é manipuladora, perigosa, mentirosa, tá? Eu não vou classificar aqui como uma psicopatia, não cabe a mim fazer esse tipo de classificação. Mas esse perfil é um dos perfis mais difíceis de lidar, porque a pessoa quer manipular você. Diferente do rebelde que vai negociar, ele não quer te manipular, ele só quer negociar, ele quer mandar nele, ele quer fazer valer a opinião dele, mas ele não quer, não tem nada a ver com os outros. Agora, a pessoa de má índole, ela planeja a maldade, ela quer sim atingir os outros, ela tem o prazer em atingir as demais pessoas, né? É um perfil perigoso, tá? Esse tipo de pessoa. Então, o que é importante quando você percebe que convive, ou que tem alguém tão próximo de você que seja assim, né? Você tem que ser firme. Quando percebe que é de criança que a pessoa é assim, não mascare o que o seu filho faz, né? Se acontecer de ter um filho assim, que gosta de não por brincadeira ou não por molecagem, tá?
porque menino é arteiro, né? Normalmente os meninos são mais arteiros, eles aprontam muito, fazem molecagem, não é nada disso. Mas às vezes você percebe que a pessoa é difícil, criança assim, tá? Como eu falei, é muito difícil, mas acontece desistir. Quando a criança ela começa a perceber se ela está fazendo maldade com os outros, se você percebeu, sentiu no seu coração que essa criança fez uma maldade porque ela gosta, procura pegar firme com essa criança, né? De maneira que ela entenda que nunca ela vai colher o bem ela fazendo o mal, né? É de criança que a gente começa a corrigir. É de criança que a gente começa a corrigir, tá? Mas eu acho difícil ter gente assim. Nossa, é engraçado, né? Como tá morrendo gente, não? Vocês acham que tá morrendo gente do nada? É esse tipo de perfil que tá emergindo muito. Homens de má índole que não aceitam, às vezes, a mulher, o jeito que ela é, o que larga dele, ele vai lá e mata. Quanto feminicídio tá tendo, né? Quantas pessoas